Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui no Páginas em Diálogo. Hoje a gente vai ter Tiago Germano, meu amigo. Tiago, obrigado pela sua participação, obrigado por vir aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Eduardo. É um prazer estar aqui na Livraria União, a casa do escritor paraibano, um espaço cultural que é um espaço tão significativo, e estou à sua disposição. Oh, rapaz, maravilha. E fico muito feliz de tê-lo aqui como escritor, como amigo. Sei que temos tantas coisas juntos. Vamos começar sabendo como é que você se tornou escritor. Como foi esse caminho que você fez? Assim, o que foi que você leu que lhe tocou? Você teve algum autor que lhe despertou, poxa, é isso que eu quero para minha vida? Ou foi sendo como... Ou você descobriu primeiro o leitor, depois descobriu o escritor? Como é que foi esse caminho? Eu tenho poucas convicções na minha carreira como escritor, mas uma delas é que o escritor nasce do leitor. Né? Acho que a minha história como escritor vem de uma fascinação pelo ato de contar histórias. Eu tenho uma mãe, a Cinha Dantas, por sinal, meus livros de crônica quase todos são dedicados a ela, né? Na verdade, todos são dois, A Índole dos Cactos e O Demônios Domésticos. E ela sempre disse que a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Diz que a grande vocação dela era ser mãe. E ela é uma leitora, né, formada em letras, se aposentou, já é aposentada como funcionária da Universidade Federal da Paraíba. Ela comprava muitos livros na infância pra gente, de contos de fadas, e as minhas lembranças mais remotas, assim, de ouvir histórias, estão ligadas à minha mãe e a esse ritual que ela proporcionava pra gente, eu e meus irmãos, que era de contar histórias ao pé da cama. Eu me lembro, por sinal, Eduardo, de outros suportes além do livro, na verdade, para a literatura, como, por exemplo, o vinil. Sim, os vinis coloridos. Isso, eu lembro bem do Peter Pan, maravilhoso, que era verde, assim. E um dos patinhos, que era azul. Isso, era lindo, era lindo. E ela colocava isso pra gente ouvir. Eu morria de medo, porque o do Peter Pan tinha a história do Capitão Gancho, né? Que teve a sua mão devorada pelo crocodilo. E tinha um relógio, o tic-tac do relógio perseguindo o gancho. Eu morria de medo. E também de histórias orais. Por exemplo, meu avô, o pai de manhinha, seu Eufrásio, ele era um mentiroso de marca maior. Contava altas histórias. Nossa, era aquele mentiroso que o Ariano Suassuna dizia que mentia por amor à arte. Ele, minha mãe brincava muito, ele saía para caçar rolinha. E voltava com 2 ou 3 rolinhas, minha mãe até dizia assim, mas seu Frase, você foi caçar rolinha, não voltou nem com a que tinha? E ele ria. E eu gostava muito de brincar com ele também. Eu dizia, vô, o senhor caçou tão poucas rolinhas? Ele dizia, não, é porque a família é grande, meu filho. Eu volto da caçada, vou deixando na casa das pessoas, né? Familiar. Aí eu dizia, ele não tem jeito, ele não vai se dobrar. Eu dizia, e munição? O senhor nem tem essa munição toda? Aí, não, mas é porque eu tenho uma técnica, você mata a rolinha, a bala bate no peito, os estilhaços matam as que estão ao redor. Então, com umas 8 balas, eu mato na base de umas 80. E essas histórias alimentaram a minha infância. Não só as dele, mas a do primeiro escritor, talvez, que eu tenha conhecido, que foi o meu tio Antônio Henrique Neto, em Picuí. Ele já é de outra ala da família, né? A minha família, parte dela é de Picuí, do Seridó aqui da Paraíba, e parte de Solânia do Brejo. A parte da minha mãe é de Solânia do Brejo, a parte do meu avô é de Picuí. E aí meu tio Antônio Henrique Neto, que é um tio-avô que eu tinha, ele era poeta popular. Ele analfabeto, autodidata, na verdade. Ele aprendeu a ler, a escrever, lendo gramáticas na boleia do caminhão do meu avô, porque ele trabalhava com meu avô como comerciante de algodão. E aí ele tinha essa coisa da oralidade, da métrica da poesia popular no trabalho dele, na fala dele. Ele contava muitas piadas, muitas anedotas, contava a história de toda a família, a história de assombração, de Trancoso,
mentiroso. Nossa, tem um vasto conhecimento das histórias. Pois é, então ele basicamente me transmitiu toda a mitologia familiar, sabe? Que da hora. E antes mesmo de começar a ler, eu comecei relativamente tarde a ler literatura. Eu comecei a ler aos 12 anos, ler livros mesmo. Antes eu lia muito gibi, Turma da Mônica, que por sinal minha mãe comprava escondido do meu pai, ela traficava os gibis, porque meu pai dizia, não, mas isso ensina a menina a falar helado, ensina a menina a não tomar banho. Minha mãe ia traficando ali por baixo e botou esse interesse. Engraçado que o gibi da Mônica, pelo menos na nossa geração, foi um grande introdutor da literatura, porque eu também aprendi a ler o gibi da Mônica. Assim. Então acho que muita gente da nossa geração era o gibizinho da Mônica. Nós somos contemporâneos, você deve lembrar de uma época que os refrigerantes, as tampinhas de refrigerante, você trocava pelo gibi, né? Era, isso mesmo. E aí eu adorava, e depois comecei a ler as HQs da DC, da Marvel. Depois veio os super-heróis. E aí só mais tarde veio a literatura, foi justamente quando minha mãe começou a fazer letras, ela se formou muito tarde, assim, a gente já estava crescido. E a gente já estava morando, inclusive, nem aqui na Paraíba, a gente morava em São Paulo nessa época. E aí ela sempre trazia da faculdade os livros que ela e as colegas liam e notava esse meu gosto pela leitura, então ela me dava esses livros e me subornava. Ela falava, olha, se você lê esse livro, eu trago também aquele salgadinho da cantina que você gosta. E eu comia, eu na verdade devorava os livros querendo devorar os salgadinhos. Tu lembra os primeiros livros que você leu, os autores? O primeiro livro que eu li é um livro chamado Navalha na Carne, mas não é o do Plínio Marcos. Era um livro de uma autora de paradidáticos da época. Eu talvez não vá me lembrar do nome dela agora, mas ela tinha esse livro. Um que eu me lembro perfeitamente, que eu li e me marcou muito, foi o Éramos Seis, da Maria José Dupré. Sim. Que eu li naquela coleção Vagalume, né? Vagalume. Ela é autora de vários daqueles títulos, e na época estava passando também a novela. Então o bacana, o que eu gostava era de ler o livro, assistir a novela e ver como é que a adaptação estava sendo feita. Acho que aí eu já estava começando um pouco a me interessar também pela escrita criativa, que é pensar como que esses artefatos maravilhosos que a gente adora funcionam, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele é engenheiro elétrico, engenheiro eletricista. E ele, na infância, ele adorava desmontar rádio, desmontar controle remoto. Já estava no caminho. Ele já estava fazendo isso. Eu me identifico porque eu provavelmente nessa época também estava tentando desmontar romances para ver como é que eles funcionavam, para ver como é que eles traziam para mim aquela sensação tão maravilhosa de fascínio, que era a mesma sensação que eu tinha quando eu estava na cisterna da casa do meu avô, ouvindo as histórias do meu tio Antônio. Entendeu? O romance chega para você como abrir uma janela para o novo mundo. Tipo um epítome de tudo isso aí, de tudo que, todas as referências extra-literárias até, ou que vão além da cultura letrada. Porque sempre me perguntam, quem são suas influências? Eu sempre repito isso. Todo mundo quer saber os autores que você leu, aqueles livros que dialogaram com teus livros, porque nunca nenhum livro ele nasce sozinho, né? Ele está tentando, de certa forma, dialogar com as prateleiras, né? Isso até quando a gente está estudando os gêneros, ver o gênero como um diálogo é muito interessante, um diálogo entre livros parecidos, né? Isso também é gênero literário. Mas aí eu não dou de primeira os autores que eu gosto. Eu digo, na verdade, que minhas duas maiores influências foram justamente esse avô, que era super mentiroso, e o meu avô paterno, que era uma antípoda dele, que era um sujeito completamente silencioso. Ele tinha, na juventude, ele era pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Ele foi traumatizado, ele batalhou na batalha do Monte Castelo, né? Foi atingido por um deslocamento de granada e, enfim, passou por um monte de perrengue lá. Impressionante, a história dele é incrível, assim. Ele foi dado como morto e voltou de clandestino no navio. Quando chegou no Rio de Janeiro numa parada militar, ele viu aquilo e ele entrou, invadiu a parada militar e cuspiu na bota de um superior lá, porque ele não era reconhecido
né? Ele voltou de clandestino. Então, prenderam ele, e quando prenderam ele foi que ele teve condições de dizer, não, eu fui para a guerra, eu voltei, eu tenho uma história. Ele não sabia escrever, não sabia ler. Os dois eram analfabetos. Então, aí eu acho que hoje, eu sempre digo isso, eu estou nos meus livros tentando suprir os vãos dessas histórias que esse meu avô silencioso não contava, com a ficção que o outro me ensinou a contar. Os dois juntos eles dão a perfeita confluência que todo escritor talvez busque, que é da experiência, né, que esse avô silencioso teve, muita, mas não sabia dizer, não sabia contar. Eu me lembro muito do Walter Benjamin, né? Ele disse que depois da experiência da guerra você não tem o que narrar. Ele não conseguia produzir isso em palavras. Já o meu outro avô, claro, teve lá suas experiências incríveis, inclusive, mas ele era mais um sujeito que inventava. Ele gostava de contar história. Isso. Então são minhas duas grandes referências, dois analfabetos. E quando você começa a escrever, de fato, assim, você já na universidade, você começou a ler os romances mais tarde, né? 12, 13 anos. E quando você começa a escrever, quando você começa quando você entra na faculdade ou ainda no ensino médio, começa a escrever as primeiras crônicas, começa a namorar ali com conto, como é? Olha, eu vou te contar uma novidade. Na verdade, comecei pela poesia. Eita! Você entrevistou anteriormente Débora Ferraz, minha esposa, né? E ela citou o Achei Basílio. Sim. O Achei tem uma frase ótima, que ele diz assim, que poesia é como espinha, dá na cara de todo adolescente. Eu fui um adolescente cheio de espinha. Um adolescente cheio de poesia. Eu era muito sensível, e isso no período da adolescência fica muito flagrante, né? E também senti uma vontade de me expressar muito grande, né? Até então eu desenhava bastante, eu acho que muito influenciado também pela cultura dos heróis, né? Desenhava os heróis e tudo mais. Mas aí eu comecei a me exercitar na poesia. Eu escrevia sonetos, eram péssimos. Eu até hoje tenho, o meu primeiro livro, na verdade, foi um livro de sonetos. Mas esse teu livro, tu ainda tem? Ele tá numa gaveta. Eu penso, talvez, alguns deles eu gosto. Talvez eu publique em formato cartoneiro. Eu tenho uma colega, a Dani Alexa, que ela é da Paraíba Cartoneira, e ela publica muita poesia em cartoneira. Ela disse, traz pra cá, vamos tentar fazer. Eu tô pensando, ainda se eu tenho coragem de mostrar essa verve poética, porque é realmente muito caudalosa, muito... escrever sonetos, se você não é o Glauco Matoso, né, que realmente faz um trabalho incrível com soneto, eu acho que é uma forma quase declínio, quase morta, né? Mas aí, como eu te disse, sempre nasce do leitor. E eu me lembro perfeitamente de uma tarde em que eu estava na varanda da casa da minha tia. Eu morava na casa de tios nessa época, fazendo ensino médio em Campina Grande. Uhum. Porque Solânia, que era onde a gente morava, não tinha um ensino médio, realmente não tinha nenhuma escola de ensino médio, talvez. Tinha que ir ou para Guarabira ou para Campina Grande. E eu fui para Campina Grande, e eu me lembro que um dos livros do vestibular era o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eita, livraço. E aí eu estava lendo esse livro na varanda da casa da minha tia, né? Campina Grande é um clima mais ameno, mas nessa época estava muito ensolarado. Eu lembro de estar deitado, assim, com a cabeça encostada no muro da casa, lendo com o livro diante dos olhos, tapando um pouco o sol, né? E aí, lendo aquele livro incrível, aquela paisagem amazônica e tudo mais, e quando eu desci o livro da vista, o sol meio que me cegou a vista. Eu tive uma espécie de epifania, sabe? Que mais tarde eu aprendi a interpretar a partir de uma frase do Javier Marias. Sim. Porque o Javier Marias diz o seguinte, ele tem um texto que são tantas razões para não escrever um romance. E ele vai enumerando todas as razões que a gente já conhece, não é uma coisa que vai te enriquecer. E é engraçado que ele escreveu livros como Os Enamoramentos. Exato. E um romance daquela magnitude. Mas por quê? Porque na última razão, a única razão de escrever um romance, ele diz, é permanecer o maior tempo possível no território da ficção,
que é o único território suportável para um romancista viver. E eu lembro que quando eu senti essa cegueira temporária, tudo que eu conseguia enxergar ao meu redor era um lugar que eu nunca tinha pisado na minha vida, até hoje não pisei, que é o estado do Amazonas, Manaus, o Rio, que eu conheci tão bem pela página daquela ficção. Tudo desapareceu ao meu redor. E eu me vi transportado para esse lugar e achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Desde então, nunca mais parei de escrever. Foi a hora da epifania com 2 irmãos. E foi quando eu pensei, talvez o meu caminho seja a prosa. E comecei a tentar escrever contos. Eu lembro, eu tinha um vocabulário muito bom, porque eu lia dicionário. Sim. Em casa, né, como eu já tinha esse fascínio pelas histórias, eu via a biblioteca lá de casa, que não era uma grande biblioteca, era uma biblioteca meio reduzida, mas meu pai, eu acho que talvez por uma herança da família, assim, do meu avô ter sido analfabeto, e minha avó era uma professora. Ela era professora lá em Picuí. Engraçada essa coisa, né? Essa união. A união do... E ele sempre ouvia dela, meu filho, tenha livros, tem uma biblioteca, tem enciclopédias, a enciclopédia tem tudo que você pode querer saber algum dia. Bonito, né? Essa fala dela. E aí ele comprava essas enciclopédias, ele tinha a Barça, ele tinha uma enciclopédia que eu me lembro que foi talvez a minha introdução sexual também, era uma enciclopédia do amor. E ela ficava bem em cima da prateleira para ninguém pegar. Mas eu ia lá, escalava a prateleira, abria e via aquelas imagens maravilhosas. Era uma coisa ao mesmo tempo escondida, né? Meio como os gibis da Turma da Mônica anos antes. Era contrabandeado. E aí eu ficava lendo, eu lia, ele tinha eu tenho até hoje esse dicionário enorme, que é um dicionário... da língua portuguesa. De uma dessas editoras, eu não lembro se era a Barça, mas enfim. Eu tinha um vocabulário muito bom e nas redações eu ficava desfilando esse vocabulário. Usava tudo que podia. Usava tudo. Tudo que e como gostava de Santo Soneto, aquela coisa meio formal e tudo, as professoras, uma das minhas professoras, a primeira redação que ela leu, ela disse, não foi você. Ela me fez a maior vergonha. Só na segunda que eu provei para ela que realmente tinha sido eu. Mas aí comecei a escrever esses contos e submeter à leitura. As pessoas ficavam impressionadas com o domínio da língua e tudo mais. Mas nada muito interessante, assim, em termos de, ele tem futuro. Mas aí, isso junto com a poesia e andando muito por aqui, por João Pessoa, né? Eu adorava, por exemplo, frequentar o Paraíba Café, que inicialmente ele era na Praça Antenor Navarro, tinha uns saraus e coisas do tipo, eu sempre participava, lia, conheci Lau Siqueira, conheci toda a pleiade dos poetas aqui da Paraíba. Todos para lá, para Paraíba Café. Porque na verdade a cidade de João Pessoa tinha muitos poetas nessa época, ali início dos anos 2000. Os prosadores eu lembro que eu ia muito com meu tio Ricardo Anísio. Sim. Eu ia muito com ele lá. Os prosadores não tinham começado ainda a surgir. Depois houve uma grande eclosão, né, de prosadoras muito embarcando na coisa do Clube do Conto, Valéria Rezende, Dora Limeira. Isso. Mas nessa época eram esses poetas. E aí eles começaram a ler minha poesia. E eu me lembro que um belo dia, Lau Siqueira estava largando da coluna dele no jornal União. E aí Linaldo Guedes, que era editor, disse, tem esse rapaz, esse jovem que escreve, vamos dar uma chance a ele. Bota ele aí para escrever. E eu, nessa época, já tinha começado a ler crônica. Eu adorava o Fernando Sabino. Adorava as crônicas do Fernando Sabino, da Clarice, a amizade dos dois. E logo que eu fui escrever a crônica, eu pensei, que diabos eu escrevo aqui? Pensei imediatamente na crônica e escrevi a minha primeira crônica, que se intitulava Retrato de um Cronista Quando Jovem. Eita! Que eu não sei se está no Demônios Domésticos, mas está em algum dos livros. Que já pegando o gancho, que os Demônios Domésticos é o seu primeiro livro. Meu primeiro livro. Esse é a segunda edição. Segunda edição.
Ele saiu em 2017, mas veja só, eu estou falando aqui de 2004. E quando você começa a escrever no jornal? Quando eu começo a escrever no Jornal União. Eu escrevi no Jornal União nessa época de 2004 até 2006. Eu comecei ainda na Universidade de Comunicação Social, jornalismo, e quando terminou, eu tinha me mudado para São Paulo para fazer um doutorado, aliás, um mestrado em literatura comparada, que deu muito errado, porque eu conheci São Paulo capital, era na Unicamp, em Campinas. Eu conheci São Paulo, conheci a Bienal. Eita, Bienal. Sabe aquela imagem do nordestino andando pela Paulista e olhando assim para os prédios? Era eu na Bienal, Bienal andando e olhando. E uma pessoa que me acolheu muito nessa época foi o Marcelino Freire. Ele foi tão generoso comigo. Marcelino é muito generoso. Eu encontrei com ele na Feira do Livro de Porto Alegre de 2000 e agora, 2025. A gente foi 2020, mentira, 2024. Foi logo depois das enchentes. Sim. Eu fui para lá com a Livraria União. Eu tomei um café com ele, uma pessoa maravilhosa, generoso demais. Ele estava fazendo muito sucesso na época, né? Tinha acabado de se mudar de Pernambuco para lá, tinha, acho que, publicado Angu de Sangue, ganhado o Jabuti, ou sido indicado, algo assim. E foi muito, muito gentil comigo. E eu pensei, eu quero estar aqui, eu quero estar em São Paulo capital. Me mudei de Campinas, morei em São Paulo, né? E aí, e o mestrado que você deixou? Abandonei o mestrado, abandonei a coluna. Estava trabalhando como num guia cultural, como jornalista, de fato. Uhum. E eu sentia uma vontade muito grande de escrever, de começar de algum jeito. Viver a vida do escritor mesmo, aquela vida só escrever, só... E não consegui por anos a fio. Morei em São Paulo, eu acho que até 2008, 2009, voltei para cá. Comecei no jornalismo, conheci Débora Ferraz na redação do jornal e foi um momento, para mim, transformador. Que foi quando Débora entrou na minha vida, nós dois com um grande sonho de escrever, de ser escritores. A gente estava conversando até sobre isso recentemente, né? Falando de outros relacionamentos que nós tivemos, dos sonhos que essas pessoas tinham. Ela teve um namorado na época que queria muito ter filhos. E, enfim, o sonho dela era ser escritora. Ele hoje é pai e tudo mais, ela hoje é escritora. Deu tudo certo, todo mundo ficou feliz. Porque às vezes sonhos não são, não conseguem andar juntos. Exato. Você acaba tendo que... Eu acho que até em nossos momentos mais difíceis foi esse sonho que nos manteve unidos, juntos. E ela começou a escrever o Enquanto Deus Não Está Olhando, enquanto eu estava escrevendo A Mulher Faminta, que foi... Mulher Faminta, vamos mostrar aqui para vocês. O primeiro romance. Que é o primeiro romance do Tiago. Aqui, ó, A Mulher Faminta. Mas veja só, isso é 2011, nenhum dos dois livros tinham sido publicados ainda. Quando você estava em São Paulo? Não, 2011 eu já estava aqui em João Pessoa. Voltei de São Paulo, estava trabalhando numa redação de jornal, completamente perdido. Eu tinha feito uma oficina com o Raimundo Carreiro antes de ter saído daqui. Aqui não foi? Aqui no Espaço Cultural. Eu estava nessa FENARTE. Pronto, no FENARTE. Débora estava nessa oficina. Eu não lembrava disso. A gente conversou com ela antes, no outro programa, e ela falou que estava nessa... Ela não lembrava de mim também, mas ela tinha guardado um conto meu. E aí, quando eu reencontrei, a gente descobriu esse passado comum. E ela disse, eu tenho o seu conto. Eita. E aí foi a primeira vez assim, que eu vi que alguém estava acreditando de fato no que eu escrevia. Porque até então o próprio Marcelino Freire estava recebendo ali um desterrado, né? Não era ainda, era um aspirante, não era ainda escritor, ela tinha esse conto. E aí eu comecei a escrever, ela começou a escrever, os dois escrevendo. Ainda muito deprimido por não ter começado, ela, por sinal, nessa época já tinha publicado Os Anjos, né? Que era o primeiro livro. O primeiro livro de contos dela. E minha mãe, voltando a essas figuras femininas que foram tão importantes para mim, né? Minha mãe disse, mas por que você está escrevendo esse livro?
você já tem um livro. Eu disse, que história é essa, mãe? Eu não tenho um livro nenhum. Você tem um livro de crônicas. Eu disse, aqueles textos que eu publicava... sabe, eu realmente achava que... E eu acho um pouco até hoje, cronista não é muito respeitado. Tem essa fala, né, que a crônica é meio um gênero menor, né? Toda vez que a gente vai teorizar sobre a crônica, a gente tem aquele morde-a-sopra. É um gênero menor, graças a Deus, porque se aproxima mais do público. Mas tem um estigma, tem acho que nós somos os primos pobres dos poetas e dos contistas. Os poetas e os contistas ainda têm um certo glamour. O cronista ele não tem tanto esse glamour. Mas, enfim, eu tinha esse preconceito introjetado. Eu achava que eu não podia começar por um livro de contos. Eu tinha que começar de crônicas. Eu tinha que começar pelo romance. E eu via, Débora imediatamente ganhou, claro, ela é muito melhor do que eu. Eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Mudou nenhum enfado. Ela imediatamente ganhou o prêmio Sesc, eu ainda estava batalhando com o meu primeiro livro, com A Mulher Faminta. E aí a minha mãe chegou com todos os recortes de jornal e disse, tá aqui, seu livro. E eu disse, tá certo, mãe. Muito para calar ela, para deixar ela tranquila. Tudo bem, eu vou transcrever, porque nessa época não tinha era muito rudimentar a tecnologia de escanear e passar para o Word, né? Que hoje você faz no celular. Eu comecei a perceber que eu ia ter um trabalho muito grande para digitar. Eu comecei a lançar no Google as crônicas para ver se eu encontrava o site da União que publicava, se tinha algum registro, alguma coisa. Eu não encontrei esse site, porque tinha passado por alguma transição, o site ainda não estava estruturado, o domínio tinha expirado, algo do tipo. E aí eu encontrei um blog com uma das crônicas. E eu disse, nossa, que bacana, alguém gostou tanto dessas crônicas. Que botou no seu blog. Que botou no seu blog. Massa. E isso foi te dando Poxa, olha que legal. Isso... A princípio sim, mas eu descobri uma outra coisa. A pessoa que estava publicando no blog estava assinando. Ela estava plagiando os meus textos. Putz. E, ela fazia sutis alterações. Quando eu falava, por exemplo, da lagoa, ela falava de um determinado lagoa do Amapá. Era uma pessoa do Amapá. Para você ver, do norte do Brasil, em outro lugar. E quando eu descobri isso, eu primeiro acionei a justiça. Sim, primeiro passo. Eu contratei um advogado. E foi justamente quando eu fui morar em Porto Alegre para fazer o mestrado em escrita criativa. Outro trauma que Débora me ajudou a lidar, porque eu achava que eu nunca mais ia voltar para a vida acadêmica depois daquele mestrado abandonado. Fracasso. Fui para Porto Alegre, deixei o advogado aqui cuidando da coisa. Acabou que o advogado desapareceu, sumiu também. Eita, Nunca consegui resolver essa questão do plágio. Resolvi da seguinte maneira. Esse sujeito que plagiava, de uma forma muito sintomática, ele começou a arrumar para a política. Ele foi candidato a vice-governador de Macapá. E eu disse, eu vou entregar para todos os seus inimigos políticos os textos que você plagiou. O seu plágio. E se você não fizer uma nota de esclarecimento. Ele fez uma nota no Facebook e tudo mais, e depois também deletou a conta dele. A repercussão na época foi bem... Ele parou de plagiar. Mas aí eu tive o incentivo de dizer, eu preciso colocar meu nome embaixo dessas crônicas. Porque tinha blog daqui de João Pessoa que publicavam os meus textos, só que assinados por ele. Olha a volta que esses textos fizeram. Alguém em vez de publicar seu texto daqui, pegava o cara lá do Amapá e ele não plagiava só a mim, ele plagiou na época o Samarone Lima, que autor de Pernambuco, ganhou o Jabuti, plagiou a Márcia Maia, plagiou o Carpinejar. Eu entrei em contato na época com todo mundo, nem todos quiseram fazer muito alarde, mas você ficou sabendo que muita gente foi... Ele era um serial plagiator, digamos assim. Mas aí eu disse, não, eu vou então assinar o meu nome aqui embaixo dessas crônicas,
organizei esse livro. Na época, uma pequena editora de Porto Alegre estava começando a publicar, né? Lá tem um ecossistema literário muito desenvolvido. Lá é bem bacana. E aí, eu já tinha submetido a várias outras editoras, nenhuma quis publicar crônica, né? Essa, por estar começando, resolveu publicar. A gente fez um financiamento coletivo na época, foi muito bem sucedido, e saiu o Demônios Domésticos. Um ano depois, A Mulher Faminta foi aceito pela Moinhos. Pela Moinhos, está aqui o primeiro romance do Tiago. Qual é a influência de Débora nesse romance? Eu vou perguntar porque é inevitável. É absoluta. Você fala que ela estava nesse processo junto com você, né? Você já é um casal, né? Sim. Começam a escrever. A gente começou como amigo, mas depois a literatura usa o livro. Invariavelmente a gente terminou como casal. Quando eu penso nesse livro, eu me lembro das sessões que eu fazia de escrita com Débora. Eu, na época, morava em Intermares, em Cabedelo, num apartamento que só tinha livros e mais livros. Uma vez eu chamei minha irmã para jantar comigo, ela disse, você vai oferecer o quê? Livro à parmegiana? Eu mal tinha água na geladeira, porque eu passava quase todo dia na redação do Jornal da Paraíba, no Videarte, trabalhando com André Cananeia e Aldaci Júnior, que são hoje dois grandes amigos. Não, duas figuras, André e Aldaci são duas figuras maravilhosas, assim, de um coração. O Aldaci com aquele jeito Sim. áspero dele, mas tem um coração gigante. E o André é um lorde, né? São dois dos meus melhores amigos, os dois me editaram, eu devo muito a eles também. Eles são muito bons. Mas aí eu me lembro que Débora e eu, a gente... primeiro eu a conheci no Jornal da Paraíba, depois ela foi para o Correio da Paraíba. Mais ou menos quando a gente começou, ela estava no Correio da Paraíba. Então eu saía do jornal, pegava a Débora no Correio da Paraíba, a gente ia direto para Intermares, tinha um restaurante chinês do lado do meu prédio, lá na Mar Vermelho. E aí a gente comia, almoçava, né? Pegava 2 doses de café no copo plástico e subíamos e passávamos a tarde escrevendo numa mesa. A coisa era tão séria que nós nunca desarrumávamos a mesa. Nossa. Porque era o nosso santuário. Então quando a gente levava marmita, né? Então quando a gente comia no tapete da sala. Para não mexer na mesa. Para não mexer na mesa. Era nosso... Para não quebrar o encanto. Isso. E foi isso. Acho que tem muito da nossa história dentro desse livro também, sabe? Mas fala muito da questão também da minha experiência com jornalismo na época, né? Porque eu sentia que começava a acontecer o que se consumou anos depois, que foi a extinção dos jornais impressos, né? Então o personagem desse livro, ele é um redator de obituários de um jornal impresso. E tá havendo essa massa de demissões, essa onda de demissões. Eu acho que foi o período que você pegou no jornal, né? Que foi Exato. Isso, começa a acabar o jornal impresso. E aí ele tá vivendo um luto pessoal e tá começando uma nova relação, que era mais ou menos o que estava acontecendo comigo na época também. E eu fiz um pouco um mashup literário, porque Débora escreveu Enquanto Deus Não Está Olhando, ele tem uma personagem, a Érica, que é uma artista plástica. Eu coloquei nesse livro também uma artista plástica. Que se relaciona com o personagem. Que se relaciona com o personagem. Eu tinha essa vontade também de trazer esse código literário para dentro do livro. Ah, que legal. Então, quando a pessoa lê aqui, lê Quando Deus Não Está Olhando, ele é a Mulher Faminta, tem uma personagem que transita nos dois. Creio que sim. Ela não tem nome, né? Aliás, tem nome sim, é a Lorna. Então é muito, muito pessoal esse. É muito retrato de uma João Pessoa que eu conheci nessa época, que era uma João Pessoa pré-invasão das farmácias e das quadras de beach tênis, porque hoje a cidade já acabou em farmácia e quadra de beach tênis. Havia no centro uma cena musical, cultural muito forte. Havia uma juventude. Isso dos anos 2000.
era muito forte. Havia uma juventude que estava se modificando, que era... Já havia internet, já havia smartphone, mas era uma coisa começando muito. É aquela transição de... Porque eu li, certa vez, eu li Duarte Noronha, nesse livro que a União publicou recentemente. Organizado por Lúcio Duarte. Organizado por Lúcio, com as críticas dele. Sim. Ele diz que João Pessoa é a cidade do já teve. Já teve um clube de cinema, já teve um... Já teve um clube. Ainda bem que o Clube do Conto ainda tem. Ainda tem. Mas é isso, parecia que os lugares e as pessoas também, as relações também, elas estavam sempre se transformando. Um lugar que antes era outra coisa, que já tinha sido outra coisa. Parecia que todo mundo em João Pessoa namorou entre si, porque você namorou com fulana, que namorou com cicrano. Então essa interface entre os seres que habitavam essa cena boêmia de João Pessoa na época, e a própria cidade se transformando para se passar de uma cidade provinciana que ninguém ligava, que todo mundo ia para Recife, pulava João Pessoa e ia para Natal para ser a queridinha, a princesa do Nordeste que hoje ela é, né? Uma cidade que infelizmente eu acho que até o turismo está sendo absolutamente predatório aqui. Mas essas transformações eu acho que estão nesse livro. Se tem alguma coisa que tem de boa nesse livro, porque eu acho que eu tenho uma relação um tanto complicada com ele, talvez por ser também um tanto pessoal, eu acho, o jeito como o personagem dialoga com o panorama urbano, que é uma coisa que eu trouxe muito da crônica, porque todo cronista, no fundo, é um cronista de uma cidade. Se você lê João Pessoa, você está lendo Gonzaga Rodrigues. Se você lê Gonzaga Rodrigues, você está lendo João Pessoa. Se você lê Drummond, você lê o Rio ou Itabira. Se você lê sempre Clarice... Onde você habita. Sempre essa mímese entre o ser e o lugar onde ele está. Maravilha. Mulher Faminta, recomendo, apesar dele ter essa relação difícil, mas um romance que vale muito a pena. E aí você vem do romance para o conto. Para o conto. Com Catálogo de Pequenas Espécies. Eu adorei esse título. Sabe o que eu estava pensando? Foi um livro publicado durante a quarentena. Eu acho que ele é de 2021 ou algo assim. É um livro que saiu em uma época que outros livros como ele tinham esses títulos. Eu me lembro, por exemplo, da Maria Esther Maciel, que era Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, e lembro do da Verena Cavalcante, que era chamado Inventário de Predadores Domésticos. Todos eles, de alguma forma, com essa animalidade, essa relação com o animal, com o bicho. A relação que a Mulher Faminta tem com a cidade é a relação que o Catálogo de Pequenas Espécies tem com os animais. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que para mim foi muito sintomática, muito importante na minha formação, é que quando eu estava escrevendo A Mulher Faminta, eu achava que se eu falasse de João Pessoa, eu não estaria sendo universal. Que eu acho que era outro preconceito introjetado. Foi uma coisa que a gente conversou, eu trouxe isso até na conversa com o Ricardo Oliveira, que era esse preconceito de você falar sobre João Pessoa. Isso. Porque aonde a gente olha, principalmente em Pernambuco, os romancistas pernambucanos, Recife, tudo é o melhor, linda, tudo está presente muito forte. E a gente tinha esse preconceito. Isso. E você até me falou em conversas de café que depois de 2016, 2015 para cá, há uma virada de chave. Sim. E João Pessoa ganha o centro. Com certeza. Interessante isso. Eu tinha esse preconceito introjetado, eu acho que vem muito do fato da Paraíba estar no mapa literário, na prosa, apenas na época do regionalismo. E havia esse estigma de que a gente escrevia prosa regionalista. Guimarães Rosa, porque escreve lá de Minas, não é regionalismo, não, ele é universal. Ele fez Você saiu do Nordeste e não é regionalista. Pois é. Aí, duas autoras foram fundamentais para mudar essa minha visão. Curiosamente, duas autoras do Sudeste. Maria Valéria Rezende, que já naturalizou-se paraibana, né? E Elvira Vinha. Tem um livro da Elvira Vinha, eu acho que é o Por Escrito, que se passa em João Pessoa.
E eu não vou nem falar os de Valéria, né, que tem João Pessoa como cenário. E quando eu li aquilo, eu fico até meio arrepiado, você tá vendo, tá? Porque eu li João Pessoa ali e eu disse, não é possível, João Pessoa existe, tá aqui na página. Existe universalidade falando de João Pessoa. Pois é, que a gente tem até uma questão mal resolvida com o nome da cidade também, sim, né, por ser o nome de um político, enfim. Mas eu olhei aquilo e disse, não, se elas podem, eu posso. Eu tenho que. Hoje, para mim, é uma questão política. Eu tenho que falar. Mas estávamos falando do catálogo de pequenas espécies, era a época da pandemia. Eu acho que a gente teve um ágido na presidência. Havia para mim, na pandemia, você estava em face da sua animalidade, do seu instinto como bicho na pandemia. E aí, o instinto de sobrevivência. Isso. Acho que foi o período assim que a gente de fato encarou nossa mortalidade da forma mais atroz, né? A morte estava presente diariamente, espreita diariamente. Enquanto que fora das nossas caixas de fósforo, os golfinhos estavam aparecendo no mar, os patos. Eu lembro que nessa época eu estava voltando quando ele foi publicado, eu estava voltando da Inglaterra, já fazendo um pós-doutorado lá, um doutorado de sanduíche. E eu passei pela Holanda. Tem um dos contos que está nesse livro que eu narro isso. E eu estava andando pela rua, o Distrito Vermelho, né, o bairro Vermelho lá, que todo mundo me contava, não, é um esborne, é uma coisa, sim, né? Mas estava tudo fechado, tudo trancado, e os patos andando na rua, os patos me seguindo, assim, sabe? Então teve, ao mesmo tempo, essa questão, a gente começou a se relacionar com a natureza de uma outra forma. Eu quis colocar isso nesse livro. Ele está dividido em eu acho que são duas ou três partes, que por sinal é algo que foi uma das colaborações que Débora me deu. Eu sou um péssimo editor de livros de crônica e de livros de conto, porque para mim é como montar um setlist de uma banda que vai se apresentar num show ao vivo. O que deixa de fora é o que... Pois é muito difícil, eu tenho um apego muito grande aos textos. E aí ele é dividido em taxonomia... E cadeia alimentar. Taxonomia é justamente esses textos que têm mais presentes os cães, os gatos. Eu tenho um cão há 13 anos, né? Nosso filho, somos pais de pet, Débora e eu. Eu adotei um quando eu me casei com ela, ela tem um cachorro e eu adotei o Max. Eu adotei o Max. O meu é César. Nós temos 14 anos juntos, César tem 13 anos. De certa forma, nós nem sabemos como somos nós sem César. É quase um filho, né? Eu fico pensando naquele livro do Zambra, Bonsai. Que ele diz que tem esse casal que tem um bonsai e que tem essa superstição estranha de que quando o bonsai morrer, talvez os dois morram como relação. Eu tenho muitos pesadelos em que César vai embora e nossa relação simplesmente se acaba. Que César seja o ponto de apoio na relação. É a pedra fundamental da nossa relação, mas eu não acho que seja. Eu acho que a literatura, de fato, é que tem esse papel. Mas aí tem esses contos que tem muita presença dos animais, e tem esses outros contos que são o animal social, é o homem num contexto de selva, de capitalismo selvagem, o mais forte é que sobrevive. Isso, tem muitos contos políticos. Eu me orgulho. A época também pediu muito isso, né? Eu me orgulho muito do colofão dessa. Você, como bom editor, você sabe o que é o colofão, mas nem todo mundo sabe, né? Que é aquela frase que tem no final. E essa obra foi composta. E aí o meu diz, se você quiser ler, em memória das mais de... Nessa época ainda 450 mil. Ainda era 450 mil. Foram 700 mil. Está escrito aqui. Em memória das mais de 450 mil vidas humanas perdidas em decorrência do negacionismo científico, bem como das milhares de espécies da fauna e da flora que sucumbiram às queimadas e ao desmatamento recordes no Pantanal e na Amazônia, durante a criminosa passagem de Jair Messias Bolsonaro pela presidência da República.
Eu precisava nomear ele no final, porque eu quero crer que ele um dia vai ser uma nota de rodapé na nossa história. Esperamos que sim. E que tem que ser nomeado, sim. Muita gente não quer dizer, não fala, lembra que teve esse não nomear, mas tem que ser nomeado para a gente não esquecer. Isso. Não pode esquecer dessa página negra que o Brasil passou. Aí tem alguns personagens negacionistas, que eu me vinguei de uma tia. De uma tia. Tia. Desculpa. Ela não leu, ela não leu, mas. E acho que ela não vai nos ver. Talvez não lerá, mas. Esses personagens que surgiram nessa época, né? E ficou muito bom o livro, tanto do ponto de vista estético, assim, a diagramação, a capa ficou linda. Obrigado. Eu recomendo demais. Catálogo de Pequenas Espécies. Quem